Graça e paz, amados. Mais uma vez estou aqui, sou a pastora Marisa, para trazer uma palavra para você de reflexão no dia de hoje. Eu orava ainda há pouco, perguntando para o Senhor, o que tu queres? O Senhor conhece as pessoas que receberão, que ouvirão essa mensagem. O que é que elas precisam ouvir? E Deus me levou a mim mesma, quer dizer, aos meus questionamentos. Eu demorei muito a compreender. Eu ouvia desde muito pequena essa questão do sacrifício da cruz, mas eu não entendia. Porque, na verdade, eu não entendia. Para começar, existia uma cultura que Jesus estava longe da minha cultura. Eu nasci tô na América, a cultura aqui é diferente, os hábitos e também o tempo. Olha o tempo que foi. Então, eu ouvia falar, eu deveria ser grata, eu deveria aceitar Jesus, amá-lo, mas eu não entendia. Então, assim que eu fui para a escola bíblica dominical, eu era uma das alunas que mais dava trabalho à professora, porque é da minha natureza, querer entender a história num todo, sabe? E eu quase matava a professora de tanto perguntar. E eu comecei a entender. Eu tinha uma sede intelectual, talvez pela natureza da minha mente, muito dinâmica de querer entender. Mas o principal disso tudo, é que Jesus se fez homem, o próprio Deus, vem o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus fez Adão, Eva, e eles pecaram, eles desobedeceram. Eles foram influenciados, Eva, por Satanás, para conhecer lá o mal. E Deus não queria que nós conhecêssemos o mal. Nós não precisávamos conhecer o mal. Mas o desejo que Satanás conseguiu colocar em Eva, incutir, como nós somos propensos, curiosos, a querer entender todas as coisas, fez com que ela desejasse, como o inimigo sugeriu, você será igual a Deus, a fofoca, a língua, o poder da palavra. Estava ali. O mesmo poder da palavra que fez o mundo, fez com que o ser humano que Deus havia criado com tanto carinho, que ele ainda cria hoje, a cada bebê que nasce, a cada concepção, é Deus ali, ele está conosco, ele não desistiu de nós, ele levará a cabo todo o plano dele. Mas Eva foi influenciada a aceitou a sugestão, ofereceu a Adão. Adão também não confrontou Eva, distraiu. E parece simples, mas isso nos trouxe muitos prejuízos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele já tinha um plano desde a eternidade, que era Jesus, que era ele mesmo vir a esse mundo encarnado em Jesus, mas sendo homem e sendo Deus. Isso é muito profundo para uma mente carnal. Quando eu digo uma mente carnal, uma mente que está totalmente desvinculada, afastada, que não está nem aí para as coisas espirituais. Porque é necessário despertar o homem espiritual que está em nós para que ele entenda isso. E isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Entender o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, o eu sou, sempre foi. A partir de um corte, um tempo na história que nós contamos, o tempo a partir do nascimento de Jesus, Deus veio até a terra como homem em Jesus e ele foi. E veio a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, que ele fez o plano e executa esse plano até hoje, dele habitar em nós, a fim de que nós sejamos fortes. Fortes em que sentido? Para combatermos o pecado, para estarmos sensíveis àquilo que não é da vontade do Senhor. Pois bem, na cultura daquele povo de Roma, naquele momento político, todo aquele burburinho, o que eles queriam, um reformador. Até como hoje querem um reformador para esse mundo. Continuamos querendo. Só que esse reformador, ele não é carnal, ele é espiritual.
continua do mesmo jeito. É espiritual, não é carnal. E Jesus veio, e a proposta de Jesus era outra. E aqueles que seguiam Jesus, os apóstolos, apesar de ouvirem as verdades de Jesus, às vezes eles titubeavam, eles tiveram um processo para que a fé deles evoluísse. Houve dentro de um tempo, né, muitos acontecimentos, até quando Jesus morreu e ressuscitou, houve aquele que duvidou. Se eu não colocar as minhas mãos na ferida, onde os pregos foram, né, cravados, se eu não colocar o dedo aí do lado esquerdo do peito, eu não vou acreditar. Aqueles que andaram com Jesus. Agora imagine nós vivendo aqui em pleno século XXI, também temos dúvidas, também precisamos intelectualmente compreender alguns detalhes dessa história. Então Jesus veio naquela cultura e cumpriu o que naquela cultura daquela época era necessário. Aquele que transgredisse a lei, ele era pregado numa cruz. Ele morria ali e essa era a grande vergonha. Mas Jesus não pecou. Mas devido a toda uma armação da oposição, da autoridade de Roma, e aquilo já era determinado por Deus, que Jesus não seria vitorioso da maneira que a maioria esperava, dominando o mundo material, mas sim revelando o domínio dele sobre o mundo espiritual. Então nem todos compreenderam, nem poderiam compreender, porque nem todos buscavam essa compreensão espiritualmente. A maioria buscava essa compreensão carnalmente. Nem acreditavam numa vida eterna. A partir da ressurreição de Cristo, veio-se a entender, para quem quisesse crer, para quem aceitasse, a partir daí nós seríamos eternos. Até antes de Adão pecar, nós éramos eternos. A partir do pecado houve a separação. E a partir de Jesus, novamente, houve a possibilidade, a realidade da nossa eternidade. O último inimigo a ser vencido, a morte. E Deus escolheu assim, na onisciência, na onipresença, na onipotência dele, né, na presciência dele, ele assim escolheu. E lá em Deuteronômio 29, ele fala que há coisas que nós não compreenderemos. E Deus nos dá um espírito de quietude, de aceitação, de confiança, para que na eternidade entendamos. Tá? Há coisas que nós não vamos entender nessa dimensão. Também precisamos ter humildade, ter aceitação vinda de Deus, porque para tudo quem nos capacita é Deus. Em nós mesmos nós não temos essa força. E Jesus foi até a cruz. Ele passou toda a vergonha. Ele foi acusado daquilo que ele não tinha feito. Sabe? Ele passou como um mentiroso. Ele passou como traidor. Ele passou como todas as piores coisas. Ele foi machucado, ele foi lesionado. Ele perdeu todo o sangue dele. Ele foi esticado numa cruz de braços abertos, de maneira que ele não poderia respirar. Ao invés de água, deram-lhe vinagre. Sabe, ele foi debochado, ele foi exposto, nu. Quando eu penso nisso, sabe, é difícil até pensar. Pensa um pouco. Existe um filme que se chama Paixão de Cristo. Ele nos traz, né? Porque muitos de nós têm necessidade de ver para isso poder enriquecer, fortalecer a nossa fé. Então veja a Paixão de Cristo. O protagonista, ele nunca mais foi o mesmo depois que ele protagonizou, né, esse papel. Ir até a cruz. E no final, sabe? Eu, quando deitei ontem, fiquei pensando na questão do perdão, né? Quando ele disse, ali agonizando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eram ignorantes. Aqueles ali à volta da cruz, aqueles todos que viveram todo aquele processo, eram ignorantes.
A maioria deles eram ignorantes. E as altas autoridades, é o pleonasmo aí, né? Eles tinham medo, eles temiam, porque eles queriam poder. A ameaça ao poder fazia com que eles ficassem cegos. Ao possuir, ao comandar, o controle. E hoje para nós não é diferente. Sabe, muitos de nós, eu já passei por isso. Eu não cresci na minha fé durante um certo tempo, ou deixei de avançar, porque eu ainda queria o controle da minha vida. Eu não queria me soltar nos braços de um Deus amoroso. A minha fé era pequena. E todos os dias eu clamo a Deus que aumente a minha fé. Porque essa necessidade de controlar, de estar no controle, de ter algum tipo de poder, é da natureza humana. Eu quero comandar, eu quero dirigir alguma coisa. E grande é a verdade que nós não comandamos nada, nós não dirigimos nada. Sabe? Eu agora moro próximo ao mar, 200, 300 passos daqui, talvez, não sei calcular muito bem, mas daqui eu tô ouvindo o mar, ó, tô ouvindo as ondas baterem. Eu tenho uma filha que ela tem medo. Ela falou assim, mãe, se as ondas do mar subirem muito, a primeira a ser atingida é você, não vai dar tempo de eu ir lá te salvar. Aí eu começo a rir. Ela, né, já é uma mulher madura e ela tem esse medo, ela pensa, apesar de toda a fé dela, ela pensa assim, eu fico rindo. Porque eu digo, nossa, quando eu acordar eu vou estar no céu, eu não estou preocupada com isso. E eu não vou ficar preocupada das ondas subirem, porque Deus vai permitir, a minha vida está nas mãos dele. Pode parecer para alguns loucura estar dizendo isso, mas eu não tenho esse temor, realmente eu não tenho. Eu deito e ouço, pá, pá, a noite toda, e tem dia que está batendo mais ainda. E aqui pertinho de nós, aqui no litoral, eu vi na mídia, né, que ele invadiu, ele deu um mini tsunami, ele entrou pela cidade afora. Eu falei, opa, perto de nós. Mas eu sou impotente, eu não tenho controle. E quanto mais eu desejar ter esse controle, achar que eu tenho, mais eu vou sofrer, porque eu vou ficar presa. A coisa mais maravilhosa que tem é me soltar na mão desse Deus lindo, maravilhoso, ter a certeza do amor dele. Eu repeti hoje quando acordei, eu sou uma filha amada de Deus. Olha, para e repete para você. Eu sou uma filha ou um filho amado de Deus. Isso é grande demais, isso é profundo demais, isso é precioso demais. Sabe? Eu sou filha do dono do universo, do Criador de todas as coisas. Sabe? Eu sou muito preciosa, você é muito precioso. E como nós temos dificuldade de alcançar, de entender, de assimilar essa realidade, essa verdade. Isso nos torna, nos faz nos comportarmos muito aquém daquilo que nós somos. Nós sofremos muito, porque nós somos muito mais. E somos nós mesmos que nos permitimos ser menos. Porque Deus já nos deu tudo. Ele já nos deu absolutamente tudo. Agora, o plano dele de vida prossegue. O plano dele para as nossas vidas, para o planeta Terra, prossegue. E ele está voltando. Né? Tem uma música muito linda que diz, né? Maranata, vem. Sabe? E tem vezes que eu digo, Jesus, volta logo, que o negócio está feio aqui, o negócio não está nada bonito. Sabe, nós vemos a frieza nos mínimos gestos que a Bíblia fala. Eu ontem saí à noite, né, para fazer compra, foi o tempo que me restou, e eu fui para o centro, e eu ainda não estou andando de carro aqui porque eu tenho medo, eu ainda não enfrentei. A minha filha que dirige muito melhor do que eu, ainda não pegou o carro e saiu, quanto mais eu. De bicicleta eu fui, de cestinha. E lá no centrão, né, eu estou num lugar centralizado, mas o centro da cidade está mais além. E lá eu tive algumas dificuldades, sabe, porque o trânsito aqui é mais intenso. E eu atravessei, e quando eu fui pegar a ciclovia, da pista para a ciclovia, não era uma rampa, era uma escada. Falei, ai, agora eu tenho que descer com isso tudo aqui. Foi caindo as coisas da cestinha. Sabe, as pessoas
estavam. Ninguém estava aí. Sabe? E não foi só aquela dificuldade que eu tive outras dificuldades. E a pessoa via e às vezes nem via. E eu digo, Deus, sabe? E é importante que nós aprendamos a não sofrer com essas expectativas. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra. E saber que isso ia acontecer e está acontecendo. As pessoas não se importarem. E nós que entendemos isso, fazermos um movimento contrário. Sabe, eu vou dizer isso aqui não é porque eu sou boazinha, é porque eu quero parecer, não. Mas eu fui pela beira-mar, né? Quando fui sem nada, porque na volta que eu vi com as compras. E eu vejo pessoas deitadas debaixo das árvores. Nossa, naquele frio, meu Deus. E eu vi uma moça, e eu tinha comido, né? Eu gosto muito da papa, curau, né? E eu comprei, eu cheguei perto daquela moça, e eu falei com ela, oi, você gosta de papa? Ela falou assim, eu não posso comer nada. Eu falei, por quê? Eu saí do hospital hoje, eu tô com infecção no estômago. Eu falei, você não pode comer nada, mas como é que você vai sobreviver sem comida? E fiquei olhando, né? Falei, posso pelo menos orar por você? Ela falou, pode, sabe? Mas eu fui constrangida pelo Espírito Santo. Eu comi a papa quentinha. Quando eu olhei para o lado, eu vi aquela moça deitada num colchonete debaixo de uma árvore. E ela ia passar, ali já estava frio, meus irmãos. E ela passou a noite toda ali. Eu falei, como o mundo não se importa, as autoridades que podem fazer alguma coisa, sabe? Ela saiu do hospital hoje. Eu saí dali, sabe? Falei, gente, não é só ela, eu vejo outros. A todo momento você vê pessoas e esse quadro se torna natural, sabe? Né? Há promoção social, há tantas coisas criadas, mas a minha mente é inquieta, sabe? Me dói. Mas eu não tô fora da Bíblia, porque Deus disse que a gente tem que, para sermos seguidores dele, tem que doer sim, porque a gente tem que se importar, sabe? Eu não pude nem dar nada a ela nem me pediu mais nada. Ela simplesmente disse, eu não posso comer. Eu vi a caixa de remédio do lado, eu vi uma quentinha fechada. E eu saí dali, né? Dizendo pra mim, olha, pega o dinheiro porque o outro rapaz que você comprou, né? Aquela coisinha linda que eu vou pegar pra mostrar pra vocês de novo, só um minuto. Essa arte aqui, né? Esse passarinho que ele já tá madurando, ele tá ficando amarelinho, olha. Esse como é que fala? Esse grilo, né? Nessa rosa. Eu não paguei ele ainda. Eu fiquei de colocar o dinheiro na minha bolsa e a hora que eu encontrar, porque ele é morador de rua, eu vou pagar a ele. Então são muitos, sabe? E muitos têm tanto. É feriado, as pessoas felizes com as suas famílias. E ali naquele mesmo ambiente, outras pessoas doentes, outras pessoas com frio. E esse quadro se torna normal. E eu digo, Deus, o que eu posso fazer? Deus, como que é isso? Sabe, nós não temos que nos conformar, sabe? Mas realmente, eu orei e continuo orando. Eu tenho sonhos, eu tenho muitos sonhos. Eu sei que eu não vou salvar o mundo, mas tem aquela história, né? Do beija-flor, que ele levava pequeninas gotinhas e ajudava a apagar o incêndio daquela floresta. Então, pelo menos o mínimo nós podemos fazer, oferecer alguma coisa, orar por essas pessoas. Mas eu não me conformo, sabe? Nós somos todos filhos de um mesmo Deus. E convivemos com essa realidade à nossa volta. E isso é dolorido. E Jesus veio, morreu, se entregou, ressuscitou, enviou-nos o Espírito Santo e nos deu a felicidade, o presente de viver na eternidade, de sermos eternos. Eu sou eterna, você é eterno. Isso aqui é rápido demais, sabe? Eu olho para mim, mas dentro de mim
Eu me lembro quando eu era uma criança, quando eu era uma adolescente. E hoje eu posso olhar no espelho e ver as rugas, ver os cabelos, né, ficando mais brancos. Eu até recebi uma mensagem ontem, antes de ontem, que dizia assim: deixe-me envelhecer, deixe que me amem como eu sou, porque essa é a lei natural, sabe? Eu não posso lutar. Claro que nós temos a vaidade, nós temos amor próprio, nós podemos nos cuidar. Olha, eu tô de cordão, tô de brinco, ó, pra estar mais bonita aqui diante da tela. Passei batom, passei maquiagem. Mas eu não tenho que ser escrava da minha aparência para eu ser aceita. Mesmo porque a aceitação que tem que haver aí do outro lado não é de mim, mas sim das palavras. Da palavra, a palavra que é poderosa. Eu aqui, os meus lábios, a minha mente, o meu ser, são só instrumentos. Né? Mas nós vemos o ciclo da vida acontecendo. As nossas limitações. Mas sabendo também que a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, as suas limitações serão expandidas, correrão e não se cansarão. A Bíblia ainda fala, os jovens se cansam, caminham e se fadigam, mas os que confiam no Senhor, é Isaías, se eu não me engano, 40, 29, vocês conferem lá, se não for, vocês lêem 40 todo e vão achar, por favor. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, subirão com asas como águias. Eu repito isso pra mim quando eu chego cansada. Quando eu cheguei cansada, olha, com aquela bicicleta cheia de bolsa, sabe? E o portão pra abrir, cai daqui coisa e cai dali. E já era quase 9 horas da noite, né? Falei, é Deus. Mas obrigada, Senhor. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, né? E eu pude ser renovada, e eu digo para você que eu ainda trabalhei até para lá de meia-noite. Né? Trabalhei numa plataforma. Nessa também trabalhei um pouco. Porque é trabalho. Sentar aqui diante dessa câmera é trabalho, é tempo. Eu estou há 22 minutos aqui. Mas antes de estar aqui, eu tive que me preparar. Porque eu não vou falar de mim, por mim. Eu posso falar das minhas experiências. Mas a minha base é a palavra e eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso adorar o meu Deus. Porque mais do que falar para você, o que mais agrada a Ele é que eu o adore. Eu o adorei. E eu passei por aquele momento delicioso de adoração, de comunhão com Ele, de sentir que sou parte dEle, que Ele está em mim. Sabe? Então não é tão somente chegar diante de uma câmera e falar um monte de coisas. Não. É preciso... Não vou conseguir viver todo por completo aqui nessa dimensão. Mas pelo menos aquilo que Deus espera de mim. Ele sabe que eu posso. Eu preciso responder à altura. Obrigada mais uma vez por vocês me ouvirem, né? Eu não deixei uma palavra específica. Eu falei de várias passagens da Bíblia que aqui você mais se identificou. Qualquer Bíblia, ela tem um prefácio, é muito fácil você chegar lá. Falei de Isaías, falei da crucificação de Jesus. Os 4 evangelhos têm crucificação de Jesus. Né? E o nosso Jesus ressuscitou. E Ele vive para sempre. Né? Tem uma outra canção só para terminar, né? Ela é de uma cantora, né? De uma cantora, porque ela faz louvor, né? Ana Beatriz. Ela diz na canção, o nome da canção é Eu Quero Ver Você. Eu acho ela, assim, tremenda, né? Ela fala, se o mar já me extasia, se o céu já me encanta. Nossa, quando eu ver o teu rosto, o que eu só quero é ver você, sabe? Ver Cristo, sabe? Estar com Ele na eternidade. É demais, né? Ontem, quando por um momento eu ainda chorei, me entristeci pela partida do meu pai, fez 4 meses ontem, né? Eu disse pra mim mesma, né? Porque eu não sou boba. Eu não vou deixar minha mente pensar o que ela quer. Eu vou puxá-la. Eu disse, meu pai tá lá. Nossa, na eternidade. Ele já está onde... O lugar mais especial de se estar na eternidade. Ele cumpriu, né? A missão dele.
Eu ainda não cumpri a minha. Eu, pelo que ouço de Deus, eu ainda tenho bastante tempo para ficar aqui. E realmente, não vou negar para você, eu fico porque eu sei que eu sou filha do rei e eu quero ser obediente ao meu pai, né? E não quero pregar também, todos nós devemos desejar, primeiramente, estar no céu. Não, nós devemos desejar cumprir a nossa missão para estarmos lá. Tem alguns momentos, sim, que a gente deseja, fecha os olhos. Oh, Deus, eu só quero te ver. Deus, Jesus, volta logo. Sabe? Porque nós já entendemos, eu creio, eu sei, nessa vida linda. Mas posso até me tornar egoísta por desejá-la tanto e não cumprir a missão que Ele me deu para cumprir. Vamos orar? Deus amado, santo, lindo, maravilhoso, nosso Deus, nós te amamos, Tu és a nossa fortaleza, O Senhor é o nosso Pai amado, nós somos filhos queridos, o Senhor nos deu tudo, Deus, nada o Senhor nos negou, o Senhor nos deu do Teu Espírito Santo para que tenhamos força, graça, Deus, para vencermos o pecado, para vencermos os maus desígnios da nossa carne, ó Deus. Ajuda-nos a entender esta verdade. É só com a Tua ajuda, Espírito Santo, que nós podemos compreender que essa palavra ela se torna viva. Rema, palavra viva, palavra que nos salva, que nos resgata, Senhor. Dê àquele que está ouvindo, ó Deus. Ajude-o a compreender, ó Pai, para que todos nós tenhamos a abundância de vida que o Senhor quer, que o Senhor deseja, o Senhor é o mais interessado em que sejamos felizes, plenos, ó Pai. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de falar da Tua palavra. Continue me dando forças, ó Deus. Me dando um espírito obediente, submisso, ó Deus. Disciplinado. E a todos os outros líderes espalhados pela face da terra, Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. E a nossa jornada na plataforma continua. Já alcançamos mais de 1000 amigos, irmãos, mas precisamos de horas. É necessário acessar os vídeos, é necessário assisti-lo todo, é necessário compartilhar. E é necessário mais ainda, né? Amigos. Porque mais amigos, mais horas de acesso para que cheguemos lá. Mas não importa. Jesus deixou 99 no aprisco e foi atrás de uma. O que importa é que prossigamos. O tempo é de Deus. Amém? Glória a Deus. Tenha um dia feliz, uma noite feliz. Tenha o refrigério da presença de Deus. Tenha tudo que a fé tem para nos dar, que é o melhor. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.